Só assista essa live até o fim se você acredita e você é um guerreiro disposto a lutar pelo nosso Brasil. Se você acredita que através do seu voto a situação do nosso país irá mudar, se você acredita num possível impeachment deste presidente que está destruindo o nosso Brasil, se você acredita num possível impeachment, as sanções estão vindo com tudo contra os perseguidores do Brasil, só assista se realmente você quer que a sua esperança seja renovada. Mas não são falsas esperanças. Eu trago uma análise aqui para vocês, mostro o cenário atual do Brasil e mostro o que pode acontecer daqui para frente. E isso só depende de nós. Claro que Deus está no barco, Jesus está no barco, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe como se ajuda fazendo a sua parte aqui no canal? Deixando o like, compartilhando ao máximo para que chegue ao máximo de pessoas e coloque aí o nome da sua cidade, estado ou país para que eu saiba onde a minha voz está chegando. Todos os dias eu estou aqui, sempre ao meio-dia, trazendo informações relevantes para vocês. E hoje nós vamos falar especificamente sobre impeachment de Lula volta em pauta dentro do Congresso. É isso mesmo que eu vou trazer para vocês. Também vamos falar aqui sobre as sanções que já estão na mesa de Donald Trump, as sanções que serão impostas ao faraó do Brasil. Nós vamos falar sobre uma nova surpresinha que Hugo Moita, né, resolveu sair de trás da moita. Opa, caiu tudo aqui. Hugo Moita resolveu sair de trás da moita e realmente fazer o seu trabalho, né, que é o quê? Cuidar aí do regimento interno da Câmara e também colocar em pauta assuntos importantes para o povo brasileiro, tá? Nós vamos falar tudo isso e muito mais, tem muito assunto bacana aqui, muito assunto bom, então não saia daí não e chame mais pessoas, tá? Vamos então para a primeira matéria, sem demora nenhuma. Lula perde apoio e deixa a crise política se agravar. E olha, já começaram a falar sobre impeachment de Lula. E é o seguinte, eu não descarto esta possibilidade, porque ainda tem aí mais de um ano para o Lula destruir o nosso país. Mais de um ano para esse cara destruir o nosso país. Vocês viram que ontem a gente trouxe no Tamo Junto, né? Foi sensacional o Tamo Junto ontem. Se você não assistiu, depois você assiste lá. E nós trouxemos aqui na pauta que o Lula ficou na Embaixada da Argentina porque possivelmente o Brasil já esteja quebrado. Os cofres públicos do Brasil já não aguentam mais arcar com as regalias do cachaceiro. E outra coisa que ele falou, que possivelmente pode levar a um processo de impeachment, foi que se eu não recorrer ao STF, eu já não governo mais esse país. Ou seja, o Lula bateu o martelo que ele só governa porque o Supremo está passando pano para tudo de errado que ele faz. E o Supremo está trabalhando para ele. Então ele deixou claro. E isso não pode passar batido. A gente vai discutir isso aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então para a matéria. O corpo da matéria diz isso aqui, ó. Terceiro mandato. O Congresso Nacional derrubou um decreto presidencial que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que causou uma crise dentro, né, da República Brasileira. Já temos crises pra caramba, mas essa crise aqui diz que é uma crise institucional. Por quê? Porque o Legislativo salvou o Brasil de mais um imposto. E aí isso serviu como para a esquerda foi um ataque contra o Executivo. Aí o Executivo, para contra-atacar, vai até o Judiciário judicializar um processo que foi derrubado por maioria. Mais de 300 deputados derrubaram o decreto de Lula. Isso seria a democracia. Mas ele quer passar por cima disso todos os dias. E com a própria boca ele falou, se eu não for no STF, eu não governo mais nesse país. O que é isso? O Legislativo está legislando agora? Que história é essa do poder legislativo criar leis, derrubar leis? Que negócio é esse? Quem derruba leis, para mim, é o Monte Olimpo. Quem cria leis, para mim, é o Monte Olimpo. Foi isso que ele falou. Se isso ficar por isso mesmo, pessoal, o Congresso pode ser fechado.
Porque aí o Congresso não vai servir mesmo para mais nada. Já era. Porque o Lula colocou as coisas às claras. Eles trabalham para mim. E sem eles eu não governo. Olha só. A votação foi histórica. 383 votos favoráveis na Câmara, a aprovação simbólica no Senado, evidenciando a falta de apoio parlamentar ao governo. Tem um monte pulando do barco. Um monte pulando do barco. Ontem eu vi um vídeo, e eu não vou trazer aqui, porque eu não trago mais esse cara aqui, porque ele traiu a nossa confiança, o tal de Ottoni de Paula. E ele falando que o Lula tem que ser empichado, impeachmentado, que a gente não aguenta mais. Esses dias ele estava orando na cabecinha do demônio. E aí eu falo aqui pro Ottoni de Paula novamente. Ele vinha direto aqui no canal, era meu amigo até então. Falo pro deputado Ottoni de Paula, vai orar. Ora pelo Lula. Ajoelha e ora pelo cão. Porque assim, uma coisa é você ser crente e uma coisa é você ser otário e pensar que a gente é otário. Eu sou crente, mas não sou otário e nem deixo ninguém me fazer de otário. Então uma coisa é você ser crente e outra coisa é você ser trouxa. Ah, quis passar uma ceninha de que ele é santarrão, de que ele ora pelas autoridades, porque a Bíblia diz para você orar pelas autoridades. Só que acontece que essa autoridade aqui, essas autoridades do Brasil, estão piores do que os tempos de Roma. Ou equivalente. Só não está crucificando ninguém ainda. Mas tem pessoas morrendo dentro da prisão. Ai, quis passar uma máscara de cristão. Ai, que eu sou cristão e eu oro pelas autoridades, porque a Bíblia me afirma isso. Tudo bem, você pode orar pelas autoridades, mas não impor a mão na cabeça do cão. Como se você estivesse chancelando tudo de errado que esse cara tá fazendo. Aí apareceu esse cara aí falando de uma hora. Prestem atenção que tá chegando as eleições, tá? 2026 tá logo ali. Vai, ó, Caiado é aliado de Bolsonaro até então. Ratinho Júnior é aliado de Bolsonaro. Quem mais? Quem mais? Zema se aliou a Bolsonaro, tava quietinho lá. Já apareceu até na manifestação na última agora. Porque 2026 tá logo ali. Na época que abrir as candidaturas para presidentes da República, vocês vão ver esses caras começarem a atacar Bolsonaro. Ciro Gomes também disse que soltou a mão de Lula e vai apoiar Bolsonaro nas próximas eleições. Quando tiver candidatura, vai ser o primeiro que vai chutar Bolsonaro. Prestem bastante atenção, porque de agora em diante vão vir várias palavrinhas bonitinhas para a direita, vários cortes lindos desses caras. Vai tentar persuadir tanta gente e vai conseguir. Pior que consegue. O episódio revelou a fragilidade da base aliada do Lula e a ineficácia da articulação política do Palácio do Planalto, que conta com apenas 98 votos na Câmara, um número insuficiente para aprovar a sua agenda legislativa. Especialmente, apontam que o governo perdeu a capacidade de liderar a sua própria agenda e a relação com o Congresso atingiu seu pior momento desde o início do mandato. Ou seja, o Lula já era, só não vê quem não quer. Já era, acabou. Não tem mais poder político. Acabou, a sua base está totalmente desalinhada, desajustada, destruída. E a gente tem que começar a usar isso ao nosso favor. O que a gente tem que fazer? Parar de tentar achar dois chifres em um unicórnio. O unicórnio só tem um. Vocês entenderam? Parar de atacar os que estão sendo nossos aliados. Por exemplo, o Tarcísio. Tem muita gente atacando o Tarcísio. Tarcísio é aliado de Bolsonaro. Eu nunca vi o Tarcísio soltar a mão de Bolsonaro ou ser ingrato com Bolsonaro, diferente de alguns outros. A gente tem que parar de atacar o Nicolas Ferreira.
Nicolas Ferreira é aliado. É imaturo. Ele ainda é imaturo. Ele está aprendendo a política. Ele é imaturo, ele vai aprender. Mas nesse momento é nosso aliado. A gente tem que parar de atacar as nossas bases. A base de Lula está destruída. A gente tem que usar isso ao nosso favor e começar a falar do Lula. A direita tem que aprender a falar do Lula. Esse é o momento para a gente virar a chave. Esse é o momento para a gente conseguir avançar, pessoal. E a gente tem que parar de falar mal da direita e começar a falar mal do Lula. Não é mal, né? É a verdade, na verdade. É a verdade que a gente tem que falar. Porque não é nenhuma mentira que esse governo, que esse desgoverno já era, já acabou. Zé Fini. Próxima matéria que eu vou trazer aqui, não saiam daí não, é sobre as sanções de Trump. As sanções de Trump já estão na mesa, só falta Trump assinar e a Lei Magnitsky entrar em vigor no Brasil. Vai entrar em vigor contra o perseguidor do Brasil e também os seus aliados, os seus cúmplices, como dizem aí o Congresso americano. Então, prestem bastante atenção, não saiam daí. Vou dar um recado super rápido, uma novidade aqui para vocês. Vocês viram que ontem eu sorteei, né, o colar e o terço. E quem ganhou o colar e o terço no dia de ontem, eu tenho o print aqui, ó, foi a Almiralice Genipapeiro. E a Almiralice Genipapeiro ainda não entrou em contato. Almiralice, se você assistir essa live, depois de gravado até, entre em contato pelo mesmo e-mail, aí em cima, o pixmariorobert@gmail.com, porque eu preciso do seu endereço para que a Sil Menezes envie o seu prêmio. Então, a Almiralice ganhou, né, o nosso colar patriota e também o terço lindíssimo lá que a Sil Menezes doou para o canal. E aí, hoje, eu já venho com uma nova ação aqui para ajudar o canal. Eu preciso de vocês, tá? Eu preciso realmente da ajuda de vocês. Neste mês, nós vamos sortear, eu vou sortear para vocês, um busto dourado do nosso querido e amado mito Jair Messias Bolsonaro. É lindíssimo esse busto. Então eu vou sortear este busto para vocês. Ele é 15 centímetros esse busto, mas fica lindíssimo na sua decoração, na sua casa, mostra que você é patriota. Então, se você quiser concorrer, é mais barato esse mês. E você me ajuda, tá bom? Então, um nome é R$10, tá bom? Essa ação que a gente está fazendo aqui no canal é para manter o canal no ar, porque só com o YouTube já não consigo mais me manter. Então, eu preciso da sua ajuda ajudando esse trabalho. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, se você acredita que o meu trabalho complementa o trabalho de vários patriotas no Brasil, me ajude, monetize esse trabalho e ainda leve um presente para casa. Então, vou sortear no dia 3 de agosto. Então, é um mês, você tem um mês aí para ajudar o canal. Colocar quantas vezes o seu nome aí, você puder colocar o seu nome, e tá mais barato. Então, várias pessoas podem participar, tá bom? Então, um nomezinho, R$10. 2 nomes, 20. 3 nomes, 30. E assim sucessivamente, tá bom? Quanto mais você doar, mais chances você tem de ganhar. E aí a gente vai fazer o sorteio da roleta de novo, lá no dia 3/8 de 2025. Você tem um mês, tá bom? Então esse presente é lindíssimo para você. Preparei aqui com todo carinho para você. E eu faço questão aqui de presentear os meus inscritos, as pessoas que passam pelo meu canal, e vocês ainda me ajudam, tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma forma de você manter este canal no ar. Este canal tem sofrido ataques diários. E eu preciso da sua ajuda, povo de bem, para me ajudar a continuar aqui, tá bom? E ainda levo um presente aí de brinde, ok? Então, um busto dourado do mito, um nome, R$10. Começa agora a nossa ação de julho aqui no canal Direita no Brasil, tá ok? Recado dado, vamos para o vídeo, um trechinho do vídeo aqui com o nosso querido Paulo Figueiredo, participou da bancada ali do canal Cláudio Dantas, e ele revelou que as sanções já estão preparadas. Corre lá dentro do Supremo, hein? Vamos ouvir.
Olha, primeiro, também sou espectador de vocês, é sempre um prazer também, desde o Fio Diário acompanhando. A Carol já é conhecida também aqui já até chamei para ser entrevistada, espero que seja candidata novamente. O Rio estaria em melhores mãos se ela tivesse sido eleita. Sobre a pergunta que você me fez, olha, na semana passada nós tivemos aquela audiência para tratar especificamente de uma das dimensões de violações de direitos humanos que o Alexandre de Moraes tem, que é a da repressão transnacional. Então, era circunscrita à perseguição que o Alexandre faz aos dissidentes políticos do regime brasileiro no exterior. Então, por isso que nós tratamos do Eduardo Bolsonaro, por isso que nós tratamos de pessoas comuns como a Flávia Magalhães, tratamos de jornalistas no exterior, como o caso do Constantino, como o caso do Alan dos Santos, como o caso do Michael Schellenberger e como o meu caso, pessoas que estão fora do Brasil, né? Anteontem, eu acho, eu recebi a notícia, por exemplo, que eu vou ser provavelmente julgado à revelia no Brasil. Então, este é o tipo de coisa que faz parte da repressão transnacional, que é um assunto que tem repercussão bipartidária aqui. Então, é um assunto que, ou seja, republicanos e do partido do presidente Trump e democratas do partido do ex-presidente Biden concordam a respeito desse assunto. Nesta comissão que eu estava, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Tom Lantos, ela é uma comissão bipartidária. Apesar dos republicanos terem maioria no Congresso, essa comissão ela tem dois presidentes. O presidente que estava lá, o deputado McGovern, que é de Massachusetts, e o deputado Chris Smith, que é de New Jersey. Então, o democrata é o McGovern e o republicano é o Chris Smith. O Chris Smith é um dos principais aliados da gente no Congresso dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a abraçar esse assunto, porque ele é muito forte nessa questão de direitos humanos e liberdade de expressão. Ele é um dos autores da versão global da Lei Magnitsky. Ele também fez um projeto específico para a Bielorrússia, que tem um caso muito parecido com o do Brasil. Então, nós sabíamos ali que nós teríamos os dois deputados. O Chris Smith me avisou de antemão, quando me convidou para ser testemunha, de que ele não estaria lá. Ele me avisou, falou, olha, eu não vou estar nesse dia porque a minha mulher tem uma questão de saúde que precisa ser tratada. Você topa ser testemunha? Só vão ter testemunhas do McGovern e você vai ser a única testemunha minha lá. Você topa participar mesmo assim? Você vai ter que brigar pela palavra, etc, etc. Eu falei, deixa comigo. E aí foi lá e eu acho que a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso recado. Qual o objetivo final? O objetivo era registrar o testemunho, aqueles que a gente vê na televisão, aqueles 8 minutos, são 8 minutos que eu tinha direito à fala, mas o meu depoimento completo teve 18 páginas e foi registrado nos anais do Congresso, e foi enviado também, que foi a consequência da reunião, que foi o envio ao Marco Rubio de uma carta pedindo urgência para a questão do Brasil. Uma carta que foi enviada na quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta-feira, pelo deputado Chris Smith. O Marco Rubio, eu sei que já recebeu a carta e está acelerando o processo de análise da situação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, a gente teve até a notícia de que o Marco Rubio disse que ele já tinha dado o ok e que estava aguardando agora especificamente o ok final do presidente Trump. Então, dá para a gente dizer que as sanções, que as pessoas achavam que era 72 horas, faziam piada, esse tipo de coisa, elas ultrapassaram todos os processos burocráticos, e são muitos, eu posso até aqui relatar para vocês alguns. Toda vez que você quer fazer uma sanção, você tem que ter aprovação, óbvio, do Departamento de Estado, do National Security Council, Conselho de Segurança Nacional, do Domestic Policy Council, Conselho de Política Doméstica, do White House Counsel's Office, que é a advocacia interna da Casa Branca, do Office of Legal Counsel do Departamento de Justiça, do Departamento de Tesouro, e aí você segue para a mesa do chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, para que ele faça a avaliação e aí submeta ao presidente dos Estados Unidos. Nós chegamos no momento onde nós já cumprimos todas essas etapas e estamos para a avaliação do presidente dos Estados Unidos. Dá para dizer? Então. Eu não te ouvi. Já está na mesa do presidente Donald Trump, então. Essa é uma boa forma de colocar. As sanções estão na mesa do presidente Donald Trump, aguardando apenas a análise dele. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ser aberto um espaço para defesa dessas pessoas? Então não há previsão de contraditório e ampla defesa no processo de aplicação da Lei Magnitsky?
Olha, o Alexandre já teve a oportunidade de contraditório por parte do próprio Chris Smith, que enviou a ele uma carta no ano passado, basicamente pedindo esclarecimento em relação a todas as acusações que estavam sendo feitas a ele. Essa carta nunca foi respondida, ela foi copiada, inclusive estavam copiados o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, e o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual presidente ainda, ministro Barroso. Então, todos eles tiveram a oportunidade, além, claro, do próprio Alexandre de Moraes, todos eles tiveram a oportunidade de responder às acusações que estavam sendo feitas a ele e não responderam. Aqui nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky, ela é feita uma avaliação dos fatos dentro dos devidos departamentos. E os fatos falam por si só, né? O documento que preparou as sanções, ele tem mais de 1.000 páginas e mais de 600 referências no total. Então, referências de próprias decisões do Alexandre, etc., são fatos incontroversos, não são questões de opinião. Então, esse foi consolidado. O próprio Alexandre de Moraes também teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de responder dentro da Justiça Federal Americana, onde ele também está sendo processado na pessoa física em busca de indenizações. Carol. Olha só isso. Olha só isso. Acho que isso reflete muito o sentimento que existia aqui no Brasil, né, até o ano passado, de que isso daí era uma chacota, né? Eu já tinha comentado isso, inclusive, com o Paulo. Você recebeu essa carta, o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa carta e depois fez aquela piadinha patética. Não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos no curto e do médio prazo. Acho que ninguém daqui do Brasil, tanto do judiciário quanto o próprio legislativo, avaliou o real impacto dessas sanções. E aí, enfim, a gente já elogiei aqui, a gente fala diariamente aqui no programa o quanto isso foi escalando, quanto esse trabalho que o Paulo faz, agora o Eduardo Bolsonaro aí, essa semana até mandei uma mensagem para o Paulo falando isso, porque o depoimento dele na Comissão de Direitos Humanos mostra o tom que a gente esperaria de todos os parlamentares brasileiros. O que a gente está vivendo hoje é uma intimidação por parte do Supremo Tribunal Federal e toda a população brasileira está com medo, ninguém tem coragem de se posicionar, né? Até mandei isso para o Paulo, falei, olha, as pessoas podem te criticar, mas ninguém pode te chamar de frouxo. Ele até brincou que isso não é uma fraqueza, né? Não era um defeito dele. Mas, assim, tem toda a minha admiração. Isso é o que está faltando aqui no Brasil hoje. Os nossos parlamentares são frouxos, são omissos e não têm coragem de enfrentar o tamanho do problema que a gente está vivendo, que é essa tirania do judiciário, essa tirania que o STF está colocando aqui pra gente. E aí, Paulo, eu queria só te perguntar, você falou aí que você vai ser julgado à revelia. Ontem, por acaso, também, eu estava num outro programa e me perguntaram sobre isso, eu falei, ai, que bom que o Alexandre de Moraes está assistindo o Paulo Figueiredo Show, né, tá dando audiência, eu também dou essa audiência diária, porque ele fez esse corte, falando que o Paulo, né, você mencionou que estava esperando a citação dentro dos termos legais, uma citação legal, e não uma citação, não descobrir que você está no inquérito e que você não tem noção do que você está sendo acusado para poder se defender. E aí ele fala, olha, tá aqui o vídeo dele falando que está sabendo que está no inquérito, então a gente considera que ele já foi citado. Mas é exatamente isso, como é que você vai se defender se você não sabe o que está escrito no processo? Então, como é que está isso? Qual a sua expectativa em relação a isso? Você é julgado à revelia? Se tem alguma coisa que você possa fazer? O quanto você sabe o que está ali no processo contra você? Olha, não é que eu não tenha medo do Alexandre de Moraes. Eu tenho. O Alexandre de Moraes é uma pessoa muito poderosa, pode fazer muito mal e tem me feito muito mal. Eu, como eu disse lá no depoimento do Congresso, já passei por poucas e boas, já gastei mais de $1 milhão se botar todos os processos de advogado nessa história. Estou há 2 anos e meio com todos os meus bens bloqueados no Brasil, e eu tinha uma quantia substancial no Brasil, multas absolutamente, provavelmente nunca vou recuperar. Você tem todas as minhas redes sociais bloqueadas, né? 8 contas que eu já tive que abrir em cada rede social. Meu canal principal do YouTube, que crescia de forma vertiginosa, com 1 milhão e poucos inscritos, continua bloqueado, que era a forma do meu ganha-pão jornalístico, né? O Alexandre de Moraes exerceu uma pressão
para que eu saísse da Jovem Pan, na verdade, para acabar com a Jovem Pan, em termos práticos, não foi só eu que saiu, várias outras boas pessoas saíram também. Então, ele é uma pessoa que pode fazer muito mal para a minha vida. E eu tenho consciência disso. Só que não é que eu não tenha medo dele, eu tenho mais medo de Deus. Por quê? Eu explico por quê. Porque eu acho que todos nós temos que agir no limite das nossas capacidades. Nós temos a obrigação. A Bíblia fala da parábola dos talentos, aqueles que enterram os talentos, seus próprios talentos, e escondem por medo, esses serão cobrados e penalizados. Então eu tenho muito medo de prestar contas no juízo de eu não ter feito tudo que eu podia fazer. E eu acho que o juízo de Deus é muito mais severo do que o juízo do Alexandre. De novo, a Bíblia também fala para a gente não ter medo daqueles que podem matar, quebrar nosso corpo, etc. Mas ter medo daqueles que podem jogar a gente no fogo eterno. Então essa é a diretriz. Não é que, poxa, Paulo, como você é corajoso, você não tem medo de nada. Claro que eu tenho que ter medo. Inclusive, o medo é o que faz a gente exceder os nossos limites e fazer o máximo possível, quando a gente está muitas vezes na zona de conforto. Nesse caso que você está falando... Eu só não gosto quando o Paulo Figueiredo critica demais o Bolsonaro. Agora aqui eu concordo em número, gênero e grau com ele. Não podemos subestimar o inimigo, tá? Então foi bom ele dizer isso aqui. Não é que eu tenho medo, não do Moraes, mas das atitudes, né, dele. Porque ele é uma pessoa poderosa no Brasil. Mas ele teme mais a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter respeito, né? A palavra temor na Bíblia é ter respeito.